Em nosso segundo estudo de caso para o deslocamento, vamos analisar o movimento linear de uma partícula carregada eletricamente. Então eu vou representar aqui a partícula movendo-se em uma trajetória linear. Aqui no instante anterior e aqui um instante posterior. E vou escolher um sistema de referência. Vou escolher o sistema cartesiano, na mesma direção da trajetória. Vou escolher um eixo só, porque a trajetória é linear. Nesse caso, eu vou escolher o eixo Z. E vou escrever agora as posições que são os vetores que localizam o ponto material nestes dois instantes. Então, veja bem, vou escrever a posição no instante anterior e a posição em um instante posterior, segundo as informações fornecidas, né? Então, veja, posição no instante anterior, ela tem módulo 20 nanômetros, está na direção do eixo Z e tem sentido positivo. A posição no instante posterior tem também um módulo de 20 nanômetros, está também na direção Z, só que no sentido negativo. Vamos representar essas posições no esquema, pois para isso eu vou escolher a origem, o zero, neste ponto equidistante dessas duas localizações. E veja, a posição no instante anterior é um vetor que vai da origem até o ponto material, um tamanho de 20 nanômetros, está na direção do eixo Z e no sentido positivo, no mesmo sentido do eixo. Então, essa aqui é a posição no instante anterior. A posição no instante posterior também tem tamanho de 20, está na mesma direção, que é o eixo Z, mas no sentido negativo, sentido contrário ao escolhido pelo eixo Z. Esse aqui, então, é a posição no instante posterior. Ok? Muito bem. As posições estão muito bem definidas. E o nosso problema agora é determinar qual é o deslocamento deste ponto material. Ok? Então, vamos lá. Veja, o deslocamento de um ponto material é a diferença entre as posições no instante anterior e no instante posterior. Então, diferença entre essas duas posições. Com as informações do problema, tomando um certo cuidado com os sinais, veja, a posição no instante posterior vale 20 nanômetros, ela está na direção do eixo Z e ela tem sentido negativo. Vou colocar um colchete aqui para não misturar as informações. Menos da expressão, e a posição no instante anterior vale 20 nanômetros na direção de Z, sentido positivo. Muito bem. Como essas duas informações aqui são comuns, então
Então a gente pode colocá-las em evidência. Então, o vetor continua na direção do eixo Z, continua como nanômetros. E aí a gente pega os coeficientes, menos 20 com menos 20 dá menos 40. Então, o nosso deslocamento, ele tem 40 nanômetros como módulo, está na direção do eixo Z e no sentido negativo. Em nosso esquema, veja bem, 40 é 20 mais 20. A direção é a do eixo Z, mas o sentido é negativo, contrário ao do eixo Z. Então esse aqui é o nosso vetor que a gente chama de deslocamento. No Sistema Internacional de Unidades, veja bem, o prefixo nano é 10 a menos 9. 40 é 4 vezes 10. Então, fazendo essa conta aqui, ó, nosso deslocamento ele fica valendo menos 4 vezes 10 a menos 8 na direção Z do metro. Então, qual é o módulo? 4 vezes 10 a menos 8 nanômetro. Qual a direção? Z. Qual o sentido? Negativo. E tem aquele vetor como representante. Veja que essa ordem de grandeza é muito pequena. É por isso que o nosso deslocamento ele é microscópico, ele é infinitesimal. Ok? Até a próxima!